Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos a reflexão sobre o paralítico de Cafarnaum. E essa passagem ela é bastante conhecida, é aquela passagem que os homens colocam o paralítico através de um buraco que eles mesmos fizeram no telhado para que Jesus pudesse encontrar e curar esse paralítico. Então essa passagem ela está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos de 3 a 12. E vieram ter com ele, com Jesus, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam, no sentido de pensar, opinar, raciocinar ou disputar. Arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam, que assim opinavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, e disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se o paralítico, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então, nessa passagem, nós temos bastante conteúdo para reflexão. Iniciamos com a presença desses 4 homens, ou 4 amigos, que foram fundamentais para o paralítico. É claro que nós, quando enfermos, somos o principal responsável pela nossa cura, pela nossa transformação, pela nossa mudança, seja uma doença física, uma doença da nossa mente ou uma doença no aspecto espiritual. Mas, em alguns casos, como o que nós estamos estudando, se faz necessário a presença de outras pessoas, familiares, amigos, companheiros da igreja, do templo, são fundamentais para ajudar. Deus, conta muitas vezes com esses braços, às vezes anônimos, para que possa levar o amparo, o socorro, a ajuda para tanto quanto precisam. Então, esses 4 amigos, eles fizeram esse papel de braços de Deus, ajudando o paralítico a encontrar com Jesus. Nós, algumas vezes, podemos ser também esses braços. Outras vezes, podemos ser como aquele que recebe a ajuda por esses braços. O segundo ponto é com relação às dificuldades, os obstáculos. Então, aqui na história, nessa passagem, a multidão, aquela grande quantidade de pessoas, ela é um obstáculo natural. Além, é claro, do fato do homem ser um paralítico. Diante de todas as situações em que nós buscamos uma mudança, buscamos a nossa cura, é natural que exista, que apareça, que surja obstáculo para aquele fim, para aquele propósito. E aqui, os homens conseguiram superar esse obstáculo da multidão. Foram bastante criativos, devemos confessar. Subiram no telhado, tiraram parte do telhado para que pudessem
colocar o homem próximo a Jesus, aqui também demonstra uma grande fé, porque se não tivessem fé em Deus e em Jesus, não fariam tudo isso. Imagine andar com aquele homem no meio do povo, fazer com que ele subisse no telhado, quebrar o telhado da casa ou arrancar o telhado da casa. Tudo isso demonstra uma grande fé, tanto do paralítico como dos 4 homens. Um outro ensinamento que pode ficar aí nas entrelinhas é o subir no telhado. Diante das nossas situações de dificuldade, se faz necessário subir no nosso telhado, ou seja, mudar os nossos modelos mentais, mudar as nossas vibrações. Aqui entra também a questão da importância, da necessidade da prece, da oração, para que consigamos mudar essa nossa forma de pensar, a forma de ver as coisas, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, o subir no telhado pode simbolizar essa necessidade de elevar esses nossos padrões mentais. Depois, lá no versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, a fé, como nós já falamos no slide anterior, ela foi fundamental, ela é importante, tanto do enfermo como dos colaboradores, ou dos cooperadores, dos 4 homens. E eles tinham como base, para que esse efeito acontecesse também, a misericórdia divina. Porque pecados são todas as transgressões das leis divinas. Aquele homem, em algum momento de sua vida, ele transgrediu alguma lei. E para o seu aprendizado, para a sua mudança íntima, ocorreu a doença. Então, a doença, como já vimos em outros estudos, ela possui um objetivo, possui um fim útil para aquele que está sofrendo ou aqueles que estão ao redor da pessoa que sofre não só a doença, mas qualquer dificuldade na vida. Existe um fim útil para que o homem pudesse voltar a se harmonizar perante essas leis divinas. Então, naquele momento, Jesus, percebendo a fé, e provavelmente esse homem teve uma mudança no seu íntimo diante da vida, diante das leis divinas, Jesus então perdoa aqueles pecados. Então aqui entra toda a misericórdia divina, que é infinita, para dar então para aquele homem uma nova oportunidade. E isso podemos trazer sempre para as nossas vidas. Passamos por situações de dificuldades, por doenças, por obstáculos diversos. Se nós conseguimos mudar interiormente, conseguimos superar aquilo que causou aquele obstáculo na nossa vida, a misericórdia divina sempre estará presente, nos amenizando, nos ajudando a vencer esses obstáculos e até mesmo nos dando novas oportunidades, como foi dada aqui para o paralítico. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que seriam os doutores que ensinavam a lei de Moisés, interpretavam e liam para o povo, que arrazoavam, que pensavam, estavam discutindo, no seu coração, por que aquele homem que era Jesus estava falando blasfêmias, falando absurdos. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aqui nós podemos trazer para a nossa vida
como sendo as reações aos nossos propósitos de melhoria. Então, quando nós buscamos melhorar em algum ponto, conquistar alguma virtude, cortar algum defeito do nosso caráter, da nossa vida, naturalmente acontecerão as reações opostas. E na maior parte das vezes, ela acontece dentro de nós. É a nossa mente falando que não somos capazes, que sempre fizemos de tal forma, então por que mudar? São esses obstáculos que a nossa psique, a nossa mente, o nosso interior sempre traz para que mantenhamos-nos na mesma, mantenhamos-nos na inércia. Também, é claro, poderão ocorrer esses obstáculos externos. Às vezes, colegas, pessoas que estão do nosso lado, às vezes até mesmo familiares, para que fiquemos sempre na mesma. Então, o cair em si, que nós vemos frequentemente no Evangelho, traz como consequência reações para que as pessoas se mantenham da mesma forma, com todas as suas imperfeições, com todos os seus erros. É necessário vencer tanto esses obstáculos interiores, que nós podemos simbolizar com os escribas, como os obstáculos exteriores que nós encontraremos. E Jesus, então, disse ao paralítico, perdoados estão os pecados, e ele recebe essa nova oportunidade. Para finalizar essa nossa reflexão, vamos lembrar da carta de João, no capítulo 4:16, que mostra essa misericórdia divina. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então Deus é infinita misericórdia, é amor, nos ama, sempre nos dará novas oportunidades para nossa mudança, para a nossa cura. Muita paz a todos e bons estudos.